Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a resposta rápida. O que são as artes decorativas? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com uma resposta rápida a uma questão que eu acho muito interessante e muito importante de se esclarecer. O que são ou o que é a arte decorativa? Normalmente nós usamos várias formas, várias denominações para catalogar, subdividir o mundo da arte. Nós até temos vídeo aqui neste canal que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para vocês se quiserem aprofundar mais nas divisões da arte. No entanto, hoje vamos falar acerca das artes decorativas. O que é, afinal, a arte decorativa? O que é que se pode englobar dentro desta arte? Qual é o seu significado? Qual é a sua definição? Qual é a grande diferença entre a arte decorativa e aquelas que são chamadas as belas artes, que se estudam nas academias? Será que a arte decorativa é aquela que está só para decorar a nossa casa, que só está nas nossas paredes? O que é, afinal, a arte decorativa? De forma geral, a arte decorativa é definida como o design e a estética de objetos funcionais e utilitários, com ênfase em peças únicas e feitas de forma artesanal. Quando percebemos qual é a definição, percebemos imediatamente, ou vem-nos logo à cabeça, muitas formas de arte que se enquadram neste padrão. Por exemplo, o mobiliário, a cerâmica, os têxteis, os trabalhos de metal, os trabalhos de vidro, enfim. Existe uma ligação direta naquilo que consideramos uma peça de belas artes e aquilo que consideramos utilitário, porque faz parte da definição de arte decorativa ser uma arte voltada para o utilitarismo, ou seja, é algo que tem que ser usado, que tem que ser útil para o dia-a-dia. No entanto, isto leva-nos também a uma grande questão, ou seja, os objetos das belas artes não podem ter outro propósito a não ser visto e a não ser apreciado. Temos, claro, os exemplos da pintura, da escultura, daquilo que é considerado as formas de arte mais elevadas. Mas é verdade? A verdade é que esta definição não é uma linha fixa. Por um lado, as artes decorativas podem ser mais do que só utilitárias. Por outro lado, a definição de belas artes também pode ser assim um pouco mais alargada, não tão rígida, ou seja, um objeto de belas artes pode sim ter um fim utilitário. As definições normalmente engessam a criatividade e as artes e podem ser pouco flexíveis e até confusos. Vamos então falar acerca das problemáticas destas definições. Primeiro, esta é uma das interrogações mais interessantes. Qual é o exato significado de funcionalidade de um objeto? Uma pintura, por ser belas artes, não pode estar numa casa como obra decorativa? Um bordado artístico não pode integrar uma peça de roupa, porque a roupa é um objeto utilitário. Um entalhe não pode integrar uma peça de mobiliário? São as peças de arte apenas usadas para criar beleza ou embelezar objetos mais funcionais? Continuam a ser consideradas artes decorativas ou belas artes? Vamos falar de um exemplo que faz com que toda esta problemática se torne mais clara para vocês. Os trabalhos de madeira, os trabalhos de entalhamento de bandeira, normalmente são considerados arte decorativa. Mas, se o meu entalhamento de madeira for colocado numa peça sem fim utilitário, afinal, é arte decorativa ou é belas artes? Vamos ver um exemplo preciso desta problemática. Esta é uma peça Gunstock Club, do século XIX, uma peça originária do Canadá. É uma peça usada para fins religiosos. A não ser que nós consideremos a religião ou a devoção a que esta peça é submetida como algo utilitário e funcional, então esta peça não é arte decorativa, não é verdade? A não ser nesse caso. Mas se nós dissermos que esta devoção para a qual esta peça cerimonial é usada é considerada utilitária e por isso ela é arte decorativa, então podemos considerar todas as peças que servem de devoção e de fé como arte decorativa, segundo este exemplo que eu vos dei e segundo também a definição do que é arte decorativa e belas artes. Pensemos nas igrejas, pensemos na arte sacra. Ela
na verdade, está a cumprir uma função utilitária, está ali para a devoção do crente. No entanto, muita arte sacra, como as pinturas do Caravaggio, por exemplo, nós temos estado a falar do Barroco, não são consideradas arte decorativa. Então, qual é a diferença? É uma diferença cultural? É uma diferença do quê, afinal? Uma das grandes problemáticas é o facto de, historicamente, nas culturas europeias, tudo aquilo que era considerado objeto, que era considerado arte decorativa, era tido como arte menor. Isto aqui tem uma raiz muito problemática. Não só porque torna tudo o que é utilitário como arte menor, como também pelo facto de, durante muito tempo na cultura europeia, serem negadas às mulheres o acesso à educação artística. Então as mulheres culturalmente faziam outro tipo de arte, a cestaria, os bordados, a cerâmica, tudo isto considerado arte menor. Ou seja, existia uma oposição à disciplina rígida de atividades como pintura e escultura, que proibiam as mulheres de exercer ou de participar enquanto força criadora. Apenas as artes das belas artes, as artes nobres, podiam ser exibidas, podiam ser vendidas, podiam gerar riqueza. Então, desse mercado de riqueza, eram excluídas as mulheres. Logo, elas não tinham hipótese de crescer profissionalmente e de crescer criativamente. Portanto, este é um problema que se põe. Outro problema que se põe quando se considera os objetos utilitários arte menor, ou como arte decorativa ela entra neste padrão, é que acaba por se desvalorizar culturas não europeias. Ou seja, existem muitas culturas no globo que não têm a divisão entre belas artes e artes decorativas, só têm arte. E para essas culturas, aquelas coisas que nós consideramos menores, como o trabalho em papel, como o trabalho de cerâmica, são na verdade consideradas arte sem nenhuma distinção. Por exemplo, na cultura asiática e na cultura islâmica e também na cultura indígena americana, não existe uma separação entre as artes. Estamos a ver aqui o exemplo dos vasos da dinastia Ming, que são trabalhos em laca, e também estamos a ver esculturas de jade que eram na China consideradas artisticamente tão sofisticadas quanto os trabalhos com tinta, quanto as pinturas ou as esculturas. Outro exemplo que estamos a ver são os belíssimos origami do Japão, que segundo a tradição europeia são considerados decorativos, mas na cultura asiática o corte e a moldagem de papel é considerado uma sofisticada forma de belas artes. Também na cultura islâmica foi historicamente dominada por trabalhos em tapeçaria, tecido e cerâmica de mosaico. No entanto, no contexto europeu, toda esta arte e toda esta expressão cultural é considerada menor que as belas artes, ou seja, há uma desvalorização de culturas inteiras, há uma desvalorização dos trabalhos que podem mostrar como as culturas são, mas que não são o quê? Estudados, analisados, devidamente apreciados e valorizados por uma cultura que divide as artes. Existe uma tendência europeia para ver como rústico e muito pouco sofisticado trabalhos que não se enquadram na ideia de belas artes. Mais uma vez vou-vos mostrar um exemplo que talvez seja mais fácil de vocês perceberem. Esta é uma obra do artista Carl Behm. Ele ficou conhecido pelas suas obras que mesclam a pintura a óleo e o acrílico com transferências fotográficas. No entanto, também é muito conhecido por produzir trabalhos de cerâmica e de madeira. Outro exemplo que estamos a ver é este Christy Belcourt, que trabalha com as expectativas do seu público através da produção de arte inspirada em peças indígenas americanas. Mas, em vez do têxtil, que seria o material mais normal, as suas peças são acrílico sobre tela. E claro, temos um exemplo perfeito português, que é o da Joana Vasconcelos, que é uma artista que junta a escultura tida como obra de belas artes com o têxtil, que normalmente é considerado arte decorativa, e ela eleva as suas obras de arte a belas artes e fala de uma forma interessantíssima. Portanto, a arte contemporânea já é um bocadinho diferente, abriu mais os olhos, já não se fecha tanto dentro do significado das coisas. Ora bem, quando nós nos propomos a estudar arte, quando nós nos propomos a analisar arte e quando nós nos propomos a ver e a debater peças de arte, temos que ter na nossa cabeça a definição das coisas. Obviamente nós temos que saber onde é que as coisas vêm, porque é que as coisas são desta maneira, porque é que elas se chamam desta forma. Mas também temos que perceber que estamos a analisar as artes e os artistas à luz da nossa civilização.
A civilização europeia é uma civilização centrada na pintura, na escultura e na arquitetura e que depois denomina as artes dentro de áreas específicas, que as subdivide e que tem as artes decorativas como artes menores. Mas outras culturas não o fazem e nós temos que ter sempre muita atenção para não desvalorizar as outras culturas nem desvalorizar a arte em si. Temos que ter atenção que nós somos resultado de milénios da educação que tivemos, da educação cristã, especialmente na Europa, não é verdade? Na educação que priva as pessoas do acesso igualitário à informação, à educação e ao mercado de trabalho. Portanto, não podemos cair ou continuar a cair nesta ideia de que as coisas cabem dentro de uma caixa. A arte decorativa é isto, as belas artes são isto. Não, elas misturam-se, mesclam-se. Às vezes a tida bela arte vai para dentro da caixinha das artes decorativas, outras vezes as artes decorativas saem da caixinha. O melhor é não pôr nada em caixa nenhuma. E pronto, não se esqueçam de gostar do nosso vídeo. Por hoje é tudo. Já sabem que podem subscrever o nosso canal. Está aqui um botãozinho de subscrever por baixo. Também está nos links por baixo do vídeo. Eu tenho os links para quem quiser tornar-se membro do Clube Criarte. Nós somos um clube e nesse clube temos algumas vantagens. Basta clicar no botãozinho que está aqui também por baixo, ao lado de subscrever, está o de aderir. Para os membros do Clube Criarte temos uma aba da comunidade onde falamos mais, portanto já sabem, podem mandar vir comigo, mandar vir informação e coisas assim que eu terei todo o gosto em responder. Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!